Vamos aos destaques internacionais, começando com os jihadistas do Estado Islâmico que seguem sua campanha contra as obras de Palmira, na Síria. Desta vez, os combatentes destruíram o Templo de Bel, um dos mais importantes patrimônios da cidade histórica. Segundo informações do Observatório Sírio de Direitos Humanos, os membros do Estado Islâmico dinamitaram várias partes do Templo de Bel, maior edifício de Palmira. Dedicado à deidade suprema Babilônia, a construção tem pelo menos 2.000 anos. Autoridades disseram que ainda há locais intactos. A extensão total dos danos ainda não foi anunciada. O Estado Islâmico ainda não se manifestou sobre as explosões. Este é o segundo templo de Palmira que os extremistas atacam em agosto, após tomarem o controle total da cidade arqueológica em maio. Na última semana, os jihadistas destruíram o histórico templo de Baal, de 2.000 anos. Palmira é considerada patrimônio da humanidade pela Unesco e suas ruínas de origem greco-romana remontam do século I a.C. A cidade foi entre os séculos I e II um dos centros culturais mais importantes do mundo antigo. Localizada a 200 quilômetros da capital Damasco, Palmira é um oásis preservado que recebia 150 mil turistas por ano antes do início dos conflitos. Iraquianos que escolheram o exílio têm como porta de entrada para a Europa a cidade de Erbil, que é o primeiro passo dessa viagem longa e incerta. Quem vê esses apartamentos espaçosos e mobiliados na periferia de Erbil, a capital do Kurdistão, nem imagina que seu proprietário pretende ir embora. Deria Sadiq, de 32 anos, se preocupa com o futuro de seus filhos. E conta que não quer que tenham a mesma vida que ele no Iraque. E por isso, vai procurar um país com igualdade e direitos humanos. Mesmo com condições mais favoráveis em comparação com o resto do Iraque, muitos moradores do Kurdistão lutam para sair do território. Em 2014, milhares deles fugiram quando o grupo jihadista Estado Islâmico invadiu várias áreas e deixou o Iraque à beira de um colapso. O desemprego, os serviços de má qualidade e a corrupção também levaram a população a vislumbrar suas vidas na Europa. Muitos precisam passar por Erbil, o que tem gerado um bom negócio para os agentes de viagens da cidade, como Henry Erb. Ele conta que as pessoas procuram um local para conseguir um visto sem impressões digitais e que dinheiro nunca é problema, porque eles sempre estão dispostos a pagar, tudo para não precisarem voltar. Os regulamentos da União Europeia determinam que os vistos sem impressões digitais podem ajudar as pessoas a evitar a deportação. Isso é o que aposta Hussein Al-Shameri, que espera seu ônibus do lado de fora do escritório do agente de viagens. Ele tem uma longa jornada pela frente. Primeiro Turquia, em seguida Grécia, Macedônia, Sérvia, Hungria e Áustria. Seu objetivo? A Finlândia. Lá eles se destacam por seus direitos humanos e aqui não importa se você se formou na faculdade ou se é funcionário público. A situação não está fácil para ninguém. Lá não matam nem sequestram nas ruas. Aqui não se pode levar uma boa vida e não há futuro, conta Hussein. Os cidadãos iraquianos formaram o quinto maior grupo de pessoas que procuram asilo na Europa no primeiro trimestre desse ano. Esses números triplicaram em comparação com o mesmo período no ano passado. Muitos conhecem bem todos os perigos antes de decidirem viajar, principalmente pelo Mediterrâneo, onde várias pessoas naufragaram. Ainda assim, eles permanecem perseverantes, mesmo com todas as dificuldades que têm pela frente. E a gente volta com o futebol internacional. O PSV bateu o Feyenoord e deixou o Ajax na liderança isolada do campeonato holandês. Em Roterdã, o Feyenoord fez valer a presença da torcida e logo aos 3 minutos saiu na frente depois de um gol contra do zagueiro Bruma. O empate dos visitantes veio aos 37 da primeira etapa com Lestien. A
virada aconteceu no comecinho do segundo tempo. O zagueiro Santiago Arias recebeu livre na área e marcou um golaço. O PSV consolidou o resultado aos 30 da etapa final. De pênalti, Locadia fez 3-1 e garantiu os 3 pontos da equipe de Eindhoven. O resultado deixou o PSV na 6ª colocação, com 8 pontos, e ainda ajudou o arquirrival Ajax, que se isolou na liderança. Jogando em casa, a equipe de Amsterdã pressionou e não deu chances para o Den Haag. Goleada, 4-0, com gols de El Ghazi. Klaassen. Veltman. E El Ghazi pela segunda vez. O Den Haag até tentou diminuir, mas o goleiro Silesen impediu que os visitantes marcassem. Com a vitória, o Ajax mantém o 100% de aproveitamento, com 12 pontos conquistados. Na outra partida, o Vitesse bateu o Cambuur por 4-1 e assumiu o 7º posto, com 7 pontos conquistados. Já o Cambuur não faz boa campanha e segue sem vencer na competição. Com apenas 1 ponto, o time segue na 17ª posição. Na França, o Paris Saint-Germain bateu o Mônaco e se isolou na liderança da Ligue 1. O Paris Saint-Germain segue sobrando no campeonato francês. Os parisienses bateram o Mônaco por 3-0 no fim de semana e mantiveram 100% de aproveitamento. Cavani marcou o primeiro. E também o segundo. O argentino Lavezzi fechou o placar e garantiu mais 3 pontos para o time da capital, que tem 4 vitórias consecutivas. Na cola do PSG aparece o Reims. Em casa, a equipe bateu o Lorient por 4-1 e foi aos 9 pontos. O primeiro foi de Charbonnier. O empate veio no segundo tempo. Bouanga. Mas Reims fez valer a pressão de jogar em seus domínios e saiu da igualdade com Préville. Os mandantes ampliaram com Kiei e fecharam o placar com Attila Thuram. O Reims chegou aos 9 pontos, 3 a menos que o líder PSG. Quem também goleou foi o Lyon, 4-0 sobre o Cayenne. Destaque para os 3 gols marcados por Nabil Fekir. No finalzinho, Cláudio Bielvu decretou a goleada. A vitória levou o time para a 5ª colocação, com 7 pontos conquistados. E agora é hora do Você Conectado, hora de você compartilhar com a gente algum momento interessante do seu dia. A Maria, moradora do bairro República, enviou pra gente essa imagem, as correntes da cidade. E a Maria diz que sempre se põe a pensar sobre os limites que estas nos impõem. É isso mesmo, uma reflexão da Maria, né? Numa imagem
da capital paulista. Faça como Maria, registre um momento, uma imagem bonita ou algo que te chame a atenção no caminho da sua casa ou do trabalho e envie para a gente para o nosso WhatsApp. Anote aí, 11 94814 3155. Você pode fazer um vídeo ou mandar uma foto, de preferência com o celular deitado, compartilhe com a gente e mostraremos a imagem aqui no programa, tá bom? Porque o que nós queremos é cada vez mais você conectado. Pelo menos 100 pessoas ficaram feridas nesta segunda-feira em Kiev, na Ucrânia, depois que uma explosão aconteceu em frente ao parlamento do país. Os manifestantes lançaram uma bomba contra um cordão policial que fazia a proteção do parlamento em Kiev durante a votação de uma mudança constitucional. Cerca de 100 militares e policiais ficaram feridos durante confrontos entre as forças de segurança e um grupo de manifestantes radicais. 2 dos militares feridos estão em estado grave, segundo informações da Guarda Nacional da Ucrânia. A polícia de Kiev informou que o homem que jogou a granada contra os agentes de segurança já foi detido e está sendo identificado. Os embates entre as forças de segurança e os manifestantes nacionalistas começaram depois da aprovação da reforma constitucional sobre a descentralização do país. A medida, aprovada apenas na primeira votação, é um dos pontos dos acordos de Minsk para a solução do conflito nas regiões ucranianas de Donetsk e Lugansk. Os radicais protestam contra um esquema de regime especial de autogoverno em determinadas áreas das regiões separatistas. Embora as emendas propostas pelo presidente Petro Poroshenko não incluírem a concessão de um status especial, os setores nacionalistas as consideram uma concessão inadmissível aos rebeldes. O objetivo do governo é enfraquecer o separatismo e diminuir os conflitos, numa espécie de desafio para uma autossustentação sem o apoio de Kiev. A votação final deve acontecer no final do ano e até lá, Poroshenko precisa retrabalhar suas alianças divididas sobre o tema. Apesar de um cessar-fogo estar sendo violado por bombardeios e troca de tiros esporádicos entre as duas partes, os governos ocidentais veem o acordo como a melhor estratégia possível para a paz e pressionam a Ucrânia a respeitar os termos fechados em Minsk. E uma pequena cidade abandonada na Alemanha se tornou um lar temporário para refugiados que buscam asilo na Europa. Muitos fogem da guerra e da pobreza que vivem em seus países de origem. Imigrantes que esperam por documentos encontram refúgio na Alemanha. O país enfrenta uma crise, com um número recorde de pessoas que buscam asilo. A pequena cidade abandonada, Kerpen-Mannheim, acolhe agora refugiados que fogem da guerra e da pobreza. Dezenas de imigrantes voltam a dar movimento na cidade, enquanto esperam para saber se podem ficar ou não em território europeu. Um processo que pode levar meses ou anos. Esse refugiado de 18 anos, que veio da Sérvia com sua família, disse que se sente bem em sua casa temporária. Eu me sinto bem aqui, não me importo se tenho vizinhos ou não, porque me sinto seguro. Fico feliz por não ter que dormir na rua e por estar em paz com a minha família. Essa moradora de 75 anos, que ensina alemão para essas jovens, disse que a comunidade está se esforçando muito para integrar os recém-chegados. Nós temos muitos refugiados aqui em Mannheim que precisam de ajuda. Tem pessoas que não sabem ler e nem escrever. Alguns pensam que serão deportados e que não vale a pena aprender alemão. Por isso, eles não vêm aqui, mas nós estamos nos esforçando muito para ajudá-los. O líder da comunidade em Mannheim recolhe imóveis, roupas e utensílios domésticos doados. Ele também organiza jogos de futebol e brincadeiras para as crianças e está feliz com tantas pessoas querendo ajudar. Assim como esses refugiados encontram hospitalidade e ajuda, também existem pessoas que são contra o acolhimento deles em seu país. Pelo menos 150 abrigos foram destruídos e queimados na Alemanha. Muitos acreditam que a vinda deles pode causar impacto na economia alemã.
Barcelona é conhecida por ser um centro de design e arquitetura catalã, além de ser uma grande força econômica. Só que o turismo vem sobrecarregando a cidade, já que mantém hotéis ilegais e coloca pressão nos bairros e seus moradores locais. Com isso, a prefeita de Barcelona, Ada Colau, repreendeu a atuação da empresa turística Airbnb, que não tem licença para promover as atividades de reservas nos hotéis da cidade. A cada ano, milhões de turistas de todo o mundo desembarcam em Barcelona para desfrutar das belezas da cidade. A arquitetura de Antônio Gaudí, a vida noturna, as festas ao ar livre, as praias da capital catalã e o mar Mediterrâneo são um forte atrativo para os estrangeiros. Neste ano, a Espanha espera que o turismo estrangeiro recupere o país da profunda crise econômica que vem enfrentando. Só que em Barcelona, o alto número de visitantes vem provocando tensões com os moradores locais. O comportamento grosseiro dos turistas e a construção de mais hotéis é um dos motivos que está forçando alguns cidadãos a deixar a área. A prefeita da cidade, Ada Colau, assumiu a responsabilidade de gerenciar o turismo na cidade. A Ada congelou as licenças para a construção de novos hotéis e reprimiu o site Airbnb de atuar no turismo local. Todos devem respeitar as regras do jogo. Tive que intervir porque não é certo usar a internet para praticar a atividade turística de forma ilegal, em que os impostos são sonegados e ainda gera uma situação injusta e desigual em relação às outras atividades econômicas. O turismo fornece cerca de 400 mil postos de trabalho e 12% da produção econômica da cidade. No entanto, os turistas não têm conhecimento do conflito que existe entre residentes e o número de visitantes que só aumenta. Dois turistas da Islândia disseram que escolheram Barcelona para passar suas férias por suas belas praias. Os moradores de La Barceloneta, um bairro de classe operária ao lado da praia, realizam manifestações para protestar contra a crescente pressão turística. Não nos deixam viver com as borracheras. Uma das moradoras disse que a maior reclamação é o mau comportamento dos turistas, o que inclui embriaguez, urinar nas ruas e festas que vão até de madrugada. Outro problema é o alto valor dos flats, causado pela forma ilegal de alugar apartamentos não licenciados feitos pelo site Airbnb. O Conselho vai usar esse tempo em que congelou novas licenças nos hotéis para elaborar um novo plano de turismo local. A ideia é ver se ainda há espaço para crescimento turístico ou se é tempo de estabilizar o número de visitantes em Barcelona. E agora é hora do Você Conectado, hora de você compartilhar com a gente algum momento interessante do seu dia. No caminho entre São Paulo, Itupeva e Indaiatuba, Cláudia Coelho encontra no céu a grandeza e a força de um raio e uma obra de arte com as cores do arco-íris. Entre as árvores, olha só o voo gracioso dos tucanos. E no aconchego do sítio, a receptividade embicadinha de uma galinha. Ai, nada como a natureza, né? Em transformação e cheia de vida. Faça como a Cláudia e registre um momento, uma imagem bonita ou algo que te chame a atenção no caminho da sua casa ou do trabalho e envie para o nosso WhatsApp. 11 94814 3155. Faça um vídeo ou uma foto, de preferência com o celular deitado para ajudar a gente, compartilhe e mostraremos a imagem aqui no programa. Porque o que nós queremos é cada vez mais você conectado. A Hungria terminou antes do prazo a construção da primeira parte da barreira anti-imigração na fronteira com a Sérvia. Hoje, as autoridades anunciaram que interceptaram milhares de pessoas durante o final de semana. Entre sexta e domingo, 8.792 imigrantes ilegais cruzaram a fronteira entre Hungria e Sérvia. O número é considerado alto por conta da primeira parte da barreira húngara colocada na divisa entre os dois países. Nos últimos 3 dias, as autoridades detiveram 36 pessoas por tráfico de seres humanos.
A fronteira entre Hungria e Sérvia é uma das mais frequentadas de toda a Europa pelos refugiados, que chegam de países em conflito como Síria, Afeganistão e Paquistão. O crescente número de imigrantes causou nos últimos dias tensão interna nas regiões de passagem e nos acampamentos. A primeira parte da barreira foi concluída no sábado, 2 dias antes do prazo final estipulado pelas autoridades. Constituída de 3 níveis de arame farpado, a proteção ainda deve ganhar um muro de 4 metros de altura até o final do ano. A Hungria é um país de 10 milhões de habitantes que se localiza no centro da Europa e é signatário do Acordo de Schengen, que libera a circulação de habitantes do continente sem exigência de visto. Por isso, é um dos principais destinos dos imigrantes que chegam do Oriente Médio. Eles saem da Turquia, desembarcam nas ilhas gregas e, a pé ou de trem, atravessam a Macedônia e Sérvia até chegarem ao território húngaro. O objetivo é entrar nos países mais desenvolvidos do bloco, como a Alemanha e Áustria, ou chegar aos estados do norte da Europa, como Suécia e Dinamarca. O Papa Francisco pediu nesse domingo, durante seu discurso no Vaticano, que as pessoas trabalhem juntas para dar um basta aos crimes contra migrantes. O pontífice lamentou a morte de 71 migrantes, cujos corpos foram encontrados na última semana em um caminhão no leste da Austrália. Francisco fez um apelo para que todos rezassem pela vida de centenas de imigrantes que morreram durante as perigosas viagens. E a toda a Chiesa in Austria. Junto-me a toda a Igreja da Áustria na oração pelas 71 vítimas, entre as quais 4 crianças, encontradas em um caminhão na estrada entre Budapeste e Viena. Confio cada uma delas à misericórdia de Deus. Em meio a um debate mundial sobre a acolhida a milhões de refugiados e imigrantes, Francisco se manifesta contra os movimentos xenófobos. Eu peço à comunidade internacional para fazer algo que dê fim à violência e ao abuso. Em apoio, o arcebispo da cidade de Turim, norte da Itália, pediu neste final de semana a cada paróquia para que se responsabilize por 5 refugiados. Desde sua eleição em 2013, o Papa Francisco faz campanha contra a indiferença mundial em relação aos imigrantes que chegam à Europa todos os dias. Conectados está de volta. 3 pessoas morreram numa explosão numa mina, fábrica de fogos de artifício na Espanha. Outras 4 ficaram gravemente feridas. As autoridades ainda não sabem o que teria começado a explosão. De longe, dava para ver a densa cortina de fumaça preta que saía de dentro da fábrica. Nesta segunda-feira, uma explosão de fogos de artifício em Zaragoza, no nordeste da Espanha, deixou 3 pessoas mortas. Quando os bombeiros chegaram no local, os fogos de artifício ainda estavam explodindo, o que dificultou o trabalho de resgate das vítimas. Eles usaram jatos de água para tentar conter as chamas. Pelas redes sociais, a polícia pediu para que as pessoas não fossem até a fábrica. 4 pessoas foram levadas ao hospital em estado grave, com queimaduras, e outras 4 estão desaparecidas. O incidente não é o primeiro envolvendo casos com fogos de artifício. Nos últimos 25 anos, mais de 100 pessoas morreram em acidentes com explosões pirotécnicas. A polícia tailandesa afirmou nesta segunda-feira que busca 2 novos suspeitos na investigação sobre o atentado com vítimas no centro de Bangkok há 2 semanas. Um tribunal do país emitiu ordens de detenção contra uma mulher tailandesa e um homem estrangeiro de nacionalidade desconhecida. Ambos são suspeitos de envolvimento no atentado com bomba do dia 17 de agosto em um templo de Bangkok, deixando 20 mortos e mais de 100 feridos. O avanço nas investigações acontece depois que a polícia deteve um primeiro suspeito e apreendeu materiais para fabricar explosivos e bolas metálicas, como as da bomba que explodiu no templo em um apartamento na periferia da capital. O detido, que negou seu envolvimento no atentado, é um estrangeiro de 28 anos, que tinha um passaporte turco falso, mas cuja nacionalidade até agora não foi confirmada.
Durante uma declaração na televisão, a polícia divulgou o retrato do homem estrangeiro e uma foto da mulher tailandesa. O chefe da polícia do país elogiou os oficiais envolvidos na operação, depois de ter recebido críticas sobre o andamento das descobertas. O porta-voz ainda prometeu uma recompensa em dinheiro pela captura dos suspeitos e prevê que novas ordens de detenção sejam solicitadas. Bom, vamos aos destaques do esporte. Automobilismo, a Porsche fez a festa no fim de semana ao dominar às 6 horas da Alemanha no Mundial de Endurance da FIA. Sob os olhares de mais de 60 mil pessoas em Nürburgring, quem largou na frente foi o Porsche número 18, pilotado pelo trio Neil Janney, Mark Lieb e Romain Dumas. Mas quem recebeu a bandeira quadriculada na categoria LMP1 em casa foi o 17, com a trinca feita por Mark Webber, Brandon Hartley e Timo Bernhard. Em 12 corridas no WEC, é a primeira vitória de Webber na categoria desde que deixou a Fórmula 1. O triunfo, tranquilo, se deu por conta das punições sofridas pela Porsche 18. O segundo carro da equipe se recuperou e, depois de um belo duelo com os Audis, ainda fechou a corrida na segunda colocação. É também a primeira dobradinha da Porsche no novo formato do Mundial de Endurance. Mas a marca alemã não se contentou em vencer só entre os protótipos. A Porsche sobrou entre os carros de turismo e garantiu um 2 na categoria GTE Pro. O brasileiro Lucas Di Grassi terminou na 4ª colocação, com o Audi número 7. A próxima etapa do Mundial acontece no dia 19 de setembro, nas 6 horas dos Estados Unidos. MotoGP, impecável, Valentino Rossi vence o Grande Prêmio da Inglaterra e assume a liderança do Mundial. Rossi largou da 4ª posição e depois foi escalando os primeiros. Perseguido por Marques, o italiano assumiu a liderança logo na segunda volta. Seu companheiro de equipe, Jorge Lorenzo, ia perdendo o rendimento e sucumbiu aos italianos Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. Mostrando domínio na chuva, Rossi teve Marques na sua cola até a 12ª volta, quando o jovem espanhol perdeu o controle de sua moto e caiu. A vitória deixou o doutor com 236 pontos, 12 a mais que Lorenzo. A próxima etapa acontece em San Marino, no dia 13 de setembro. O Carnaval de Notting Hill começou nesse domingo em Londres. A maior festa de rua da Europa dá um ar mais colorido para os dias cinzentos da capital britânica. Pessoas vestidas de todos os jeitos, com roupas brilhantes e perucas chamativas, tomaram as ruas de Londres para celebrar a cultura caribenha. A festa termina na noite desta segunda-feira. Domingo foi o Dia da Família, com desfile infantil ao som dos estilos musicais variados. As crianças tiveram a oportunidade de vivenciar algo diferente, interagir com diversas pessoas e experimentar novas comidas, sons e danças. Nesta segunda-feira, o cenário mudou um pouco e o tempo não colaborou. Mas não foi o suficiente para abalar o espírito esportivo de milhares de foliões, que se divertiram até mesmo embaixo da chuva. A celebração teve início da década de 1960, quando um grupo de imigrantes que moravam em Londres e sofriam com a discriminação decidiram se manifestar de uma maneira pacífica e alegre. Ao longo dos anos, diversas ilhas caribenhas se juntaram para formar o que seria mais tarde o famoso carnaval pelas ruas do bairro de Notting Hill. O festival é gratuito, pitoresco e imperdível. Um jornalista francês acusado de chantagear o rei do Marrocos afirmou nesta segunda-feira que recebeu uma proposta da coroa para não lançar um livro com revelações sobre a monarquia. Um advogado marroquino que mantinha contato com o autor teria tentado barrar a publicação.
Pela primeira vez, o jornalista Eric Lohan se pronunciou a respeito do polêmico próximo lançamento da sua carreira. Um livro investigativo contendo informações reveladoras sobre o rei Maomé IV e a monarquia no Marrocos. Nesta segunda-feira, Lohan se defendeu das acusações de que teria tentado extorquir o rei e disse que um advogado da coroa teria proposto um acordo para barrar a publicação. Em agosto, o autor se encontrou várias vezes com um advogado da coroa, sob a vigilância da polícia, que sabia das reuniões. O Marrocos alega que Lohan teria pedido 3 milhões de euros para desistir de lançar o livro. Mas o jornalista afirma que foi enganado para parecer que tudo fazia parte de um esquema de chantagem. Essa é a primeira vez que o jornalista rebate as acusações. Lohan garante que o livro vai ser lançado mesmo com todas as tentativas de impedimento. O caso pode abalar as relações entre o Marrocos e a França. O presidente francês François Hollande tem planos de visitar o Marrocos em setembro. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, começou nesta segunda-feira sua viagem ao Vietnã para assinar acordos econômicos e de financiamento. A visita, que veio a convite do presidente vietnamita Truong Thanh, está destinada a reforçar o potencial de cooperação e projetos na área de agricultura e energia entre os países. Em abril de 2015, o Vietnã aplicou quase 2 bilhões de dólares em projetos no país sul-americano, tornando-o um de seus principais destinos de investimento. Os países ainda debateram sobre a parceria entre empresas petrolíferas. Igualmente, hemos decidido ampliar a aliança energética integral. Temos discutido sobre ampliar nossa aliança no campo da energia. Através disso, seremos capazes de discutir sobre os novos projetos de petróleo e derivados no Vietnã e na Venezuela, disse Maduro em uma entrevista coletiva. Vietnã e Venezuela, em Venezuela para 3 anos. Durante o encontro, o presidente venezuelano também revelou que o objetivo dos países é aumentar o saldo da balança comercial para 1 bilhão de dólares ao ano em ambos os casos. Vários acordos econômicos e comerciais foram assinados, entre eles no campo da agricultura. Creio que o acordo mais importante que firmamos com o Vietnã é o Plano Especial de Cooperação Agrícola e Produção de Alimentos com a Venezuela para os próximos 3 anos, acrescentou. Venezuela para 3 anos.